E aí galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as atividades que foram passadas aí na aula anterior, tá certo? Referentes ao contexto e desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Bora lá! Na parte leitura de documentos, o texto fala o seguinte: observe atentamente a imagem do documento I want you, que pode ser traduzido como Eu Quero Você. A legenda diz aí cartaz de 1917, criado por James Montgomery, com a ilustração do tio Sam convocando os jovens para o alistamento militar durante a Primeira Guerra Mundial. Então, diante disso, ele pede: formule uma hipótese para explicar a importância da propaganda no contexto da guerra. Pessoal, é importante a gente destacar que essa propaganda não é algo exclusivo dos Estados Unidos. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, em todos os países envolvidos, inclusive o Brasil, o poder da propaganda veiculada pelos Estados tinha literalmente a necessidade de envolver toda a população em torno do ideal da guerra. É necessário a gente levar em consideração que uma guerra exige um esforço em conjunto de todo o país, o chamado esforço de guerra, fazendo com que as fábricas se convertam em fábricas de armas e suprimentos, que a população esteja ideologicamente engajada com a participação do conflito. Então fica claro que essa imagem aí do cartaz I want you for USA Army tem a ideia de literalmente convocar os jovens norte-americanos, os jovens estadunidenses, a participarem, a se engajarem, a se incluírem como parte importante, parte integrante lá do exército americano a partir de 1917. É importante a gente lembrar também, pessoal, que esse chamado para o dever, esse call of duty, como fica o conceito na língua original, leva em consideração que em uma guerra de tamanhas proporções é necessário um constante suprimento de novos soldados, levando em consideração o absurdo número de mortos nos frontes do conflito. Já aplicando conhecimentos, a primeira questão fala o seguinte: analise o trecho de uma carta do embaixador francês na Alemanha e faça o que se pede. Produziu-se uma verdadeira explosão de ultranacionalismo em Berlim. Presume-se que a Alemanha responderá imediatamente às primeiras medidas militares da Rússia e não esperará qualquer pretexto para atacar. Diante desse texto, elabore um breve texto sintetizando as medidas que a Rússia poderia tomar para provocar um conflito com a Alemanha. É necessário aqui a gente reconsiderar dois conceitos importantes que foram trabalhados lá na videoaula anterior, pessoal, que é o conceito de pan-eslavismo e o conceito de pan-germanismo. Esses dois conceitos, essas duas ideologias dentro desse pré-contexto da Primeira Guerra Mundial, acabaram incentivando o borbulhar desse caldeirão que estava se tornando a Europa. Na prática, pequenos países ali estavam sendo inundados pelo imperialismo alemão, inundados pelo imperialismo austro-húngaro, pelo imperialismo russo, na tentativa de aproximar e ampliar os mercados consumidores desses países. No caso da Rússia, que é o que a questão pede aí em mais específico, a Rússia se apropriou desse conceito de pan-eslavismo no intuito de chamar suas nações irmãs, as nações que comungavam da mesma língua, do mesmo dialeto, do mesmo padrão cultural, da mesma culturalidade, para se unirem contra esses processos de imperialismo. Tanto que o atentado lá de Sarajevo, que culminou na morte do Duque Francisco Ferdinand, e a declaração de guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia foi o que promoveu de fato o início da Primeira Guerra Mundial, porque os sérvios eles são eslavos, consequentemente a Rússia acabou tomando partido deles durante o conflito. Então o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Imediatamente a Rússia, que era uma das maiores nações dentro da Europa, declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Consequentemente a Alemanha acaba entrando e declarando guerra também à Sérvia e à Rússia, o que moveu toda aquela lógica lá das políticas de alianças que nós já falamos. Questão 2. A Primeira Guerra Mundial ocorreu devido a uma série de fatores que já se articulavam desde o final do século XIX. Cite dois desses fatores. Bem, pessoal, a gente acabou até dialogando um pouco, né, lá na live,
sobre esses conceitos, esses fatores que vão influenciar diretamente na Primeira Guerra Mundial. A questão pede apenas dois, que eu vou citar os principais, os mais preponderantes, mas houveram vários fatores. O primeiro deles seria o imperialismo e o neocolonialismo, que são vistos aqui como um fator só, já que eles se entrelaçam ao longo da história da Europa, lá durante o século XIX, que promoveram esses acirramentos e essas disputas econômicas e industriais por mercados, por matéria-prima, por colônias africanas, por colônias asiáticas. O segundo fator seria as políticas nacionalistas que afloraram ali dentro da Europa, principalmente em países pequenos que desejavam se tornar independentes, que desejavam se desvencilhar das garras imperialistas de países vizinhos como a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Aí podemos ainda adicionar a crescente disputa de mercados dentro e fora da Europa, tanto dentro da Europa com esses países de pequena desenvoltura econômica, como também dentro do continente africano e asiático, e podemos ainda recuar um pouquinho mais na história, lá no processo de unificação da Alemanha, que fez com que a França perdesse duas principais províncias do seu território, que foi a Alsácia e a Lorena. Então havia essa ideia de um revanchismo francês contra a Alemanha, o que acirrou ainda mais esse conflito entre os franceses e os alemães. Questão 3. Como era a realidade em uma trincheira na Primeira Guerra Mundial? Bem, pessoal, eu parei um pouquinho no vídeo anterior aí só para falar sobre isso, né? As trincheiras era literalmente um inferno na Terra. As condições eram extremamente desumanas, extremamente insalubres. Essas trincheiras, na prática, galera, eram túneis escavados pelos próprios soldados, feitos de maneira ali improvisada. Então não tinha infraestrutura, não tinha piso, não tinham paredes edificadas. Na verdade, eram literalmente buracos escavados, extremamente úmidos e lamaçados, onde a lama acabava se misturando com o sangue dos soldados, com os dejetos de animais, consequentemente criava um ambiente extremamente propício para o florescimento de doenças, para a difusão de doenças entre os soldados. Se ainda não é algo difícil, nós podemos colocar aqui o próprio contexto de violência e de morte que era constante, a sensação de morte, de ir para o fronte de batalha e não saber se voltaria vivo. Então tudo isso acaba criando uma experiência extremamente, profundamente traumática, aonde garantiu que mesmo que você como soldado sobrevivesse a um fronte de guerra, parte de você a nível psicológico acabava morrendo também ali dentro das trincheiras. Podemos adicionar ainda a noção lá de terra morta, que seria lá o espaço entre a trincheira dos aliados e a trincheira dos inimigos, que basicamente era um território todo esburacado, cheio de crateras de bombas, de bala, de granadas, onde corpos de cavalos que foram extensamente utilizados aí nessa guerra acabavam sendo deixados lá, onde tinha arame farpado para cima e para baixo. Então, sinceramente, era um ambiente muito difícil, muito desumano, que acabou contribuindo bastante para o enorme número de mortes que nós vamos ter nessa grande guerra. Questão 4. Leia atentamente o texto a seguir. Sua ração diária consistia em 1 quilo de pão preto a ser dividido entre 10 homens e uma sopa rala feita de farinha, de batata e feijão. Havia pouco combustível para aquecer as barracas, onde cada colchão estreito devia ser ocupado por 3 pessoas. Dormiam em turnos. Ao contrário dos prisioneiros ingleses e franceses, eles não podiam receber pacotes de casa. A fome, o frio e a fraqueza facilitaram o aparecimento de uma epidemia de tifo. E aí a legenda fala: Martin Gilbert é autor britânico que descreveu o cotidiano dos soldados capturados e internados no campo de Wittenberg, perto de Berlim. Pessoal, sempre que tiver um texto assim,
que pede para ser lido e interpretado por uma questão, dá uma olhadinha aí com destaque nessas legendas, que muitas vezes elas são essenciais. Essa questão aqui é um caso delas. A única questão é que vai fazer referência ao campo de Winterberg e as condições dos soldados aprisionados aí seria a letra D, que fala os soldados russos capturados pelo exército alemão e aprisionados no campo de Winterberg. Então aí é só você colocar na prática um pouco de investigação e capturar as informações principais. Questão 5. Quais as consequências da Primeira Guerra Mundial? Bem, pessoal, são várias, né? As grandes consequências aí que podemos destacar é literalmente a destruição material dos monumentos e tal dos países envolvidos e que foram cenários de guerra, como é o caso da França, da Inglaterra, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, além da destruição da moral desses países, levando em consideração a sua superioridade econômica e militar dentro do quadro internacional. Então a Inglaterra e a França, que antes eram vistos como o primeiro mundo, acaba perdendo espaço, principalmente a Inglaterra, perdendo o espaço de maior potência mundial, que mais tarde seria assumida lá pela ascensão dos Estados Unidos, tanto no contexto econômico e financeiro como no contexto militar. Além disso, nós podemos adicionar como consequências da Primeira Guerra Mundial a dissolução de vários impérios, entre eles o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Turco-Otomano. Graças a essa dissolução, a essa fragmentação desses impérios, um monte de novos estados acabam ali surgindo aonde estavam esses impérios. Então vários povos vão acabar, através de movimentos nacionalistas, declarando independência e lutando pela sua emancipação diante desse contexto aí pós-Primeira Guerra. E a última questão: qual a importância do Tratado de Versalhes e a sua ligação com a Segunda Guerra Mundial? Bem, pessoal, o Tratado de Versalhes vai ser uma convenção feita lá a partir da chamada Conferência de Paris, um ano depois, no ano após, a Primeira Guerra Mundial, em 1919, aonde se reuniram lá as grandes potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial e os principais membros lá da Tríplice Entente, inclusive o Brasil teve enviados que participaram dessa conferência, que garantiu ali um processo de ressarcimento e punição. Ressarcimento dos vitoriosos por parte daqueles que foram derrotados, consequentemente a Tríplice Aliança e os países envolvidos ali acabaram tendo que pagar indenizações aos vitoriosos, inclusive o Brasil, e a punição veio a cargo de limitações econômicas, de indenizações financeiras, de tomada de propriedades intelectuais, como várias patentes industriais lá da Alemanha. No caso da Alemanha, ela foi vista como a grande vilã, né, desse conflito, foi colocada como a grande culpada e, consequentemente, sofreu as maiores sanções diante aí do Tratado de Versalhes. A Alemanha, para vocês terem ideia, galera, sofreu punições tão profundas a nível financeiro que jogou o país numa crise enorme. Para vocês terem ideia, essa dívida da Primeira Guerra Mundial só foi quitada, só foi paga de fato no ano de 2010. Então daí vocês tiram os custos financeiros que essa Primeira Guerra relegou à Alemanha. Uma segunda consequência desse Tratado de Versalhes em relação aos vetos feitos à Alemanha foi a limitação do seu exército, que ficou limitada a apenas 100 mil soldados para manter o controle e a ordem lá do território alemão, que inclusive foi reduzido após o Tratado de Versalhes, incluindo a devolução lá da Alsácia e a Lorena para os franceses. Então, diante de várias punições que a Alemanha vai sofrer a partir desse tratado, os anos seguintes, a década de 20 principalmente, foi uma década extremamente cruel, onde quadros de instabilidade política, de aprofundamento de uma crise financeira, ficaram basicamente como constantes dentro da realidade alemã.
toda essa crise, toda essa fragilidade que a Alemanha vai viver após a Primeira Guerra Mundial é que vai alimentar aí o desenvolvimento e o florescimento de partidos de extrema direita. Entre eles podemos destacar o Partido Nazista, que mais tarde, né, iria galgar os passos que levariam à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou anota aí no caderno de vocês para a gente estar sanando nas próximas lives de monitoria, tá certo? Como combinado, a próxima videoaula vai ser uma grande revisão dos conteúdos que nós vimos através do EAD, tá certo? Então eu sugiro que vocês peguem aí as videoaulas anteriores e deem uma reassistida para afiar aí o conhecimento de vocês, tá certo? Para estarem preparados para essa revisão, beleza? Desejo a todos um grande abraço, uma ótima semana e até mais.